Sim, tá tudo pronto, preparado. Começa aqui o segundo capítulo dessa história, a segunda parte, a parte 2 dessa história maravilhosa, belíssima, cujo título é Força de um Animal e Coração de Anjo. Força de Animal e Coração de Anjo. Tudo pronto, não vou me demorar porque a história realmente é longa, daquele tipo que você gosta, e eu já vou começar. Só que antes, por favor, se você não se inscreveu no canal, o faça agora. É o único jeito desse canal nosso novo crescer. É o único jeito, é você se inscrevendo, é você curtindo, mas não limite-se apenas à sua inscrição. Se puder, comunica a vizinha da esquerda, da direita, da frente, dos fundos, comunica todo mundo, aquela tua parente, a mãe, a comadre, a filhada, quem você puder, para que se inscreva também. Perfeito? Isso posto, sem mais delongas, já vou começar. Então, prepara o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque o segundo capítulo dessa história acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, mamãe havia falecido. A mamãe tinha partido e com a gente ao redor e Hércules sentado no chão, segurando aquele galho seco como se fosse um brinquedo. Naquela noite, eu vi o meu irmão de pé sozinho no terreiro, olhando para o céu, que estava escuro, e ele murmurava algo que parecia uma oração. E foi aí que eu soube. A história dele ainda ia tomar um rumo inesperado. E o nosso pai ainda veria a força do filho que ele tanto desprezou. Na verdade, ele colocou o nome dele de Hércules para que ele fosse um forte. Mas o meu pai não sabia a força daquele menino ainda. A casa entrou em luto, mas Valdevino, meu pai, parecia imune. O caixão mal tinha saído pela porta da frente e o papai já gritava ordens como se nada tivesse mudado. Nem lágrimas. Não, eu não me lembro. Se meu pai chorou na morte da minha mãe, foi escondido. Eu não me lembro dele ter chorado. Ele só ficou de braços cruzados, encarando o buraco que cavaram lá no cemitério. Para o meu pai, era como se qualquer coisa estivesse sendo sepultada ali. No dia seguinte ao enterro da mamãe, ele queimou todas as roupas da mamãe no quintal. Disse que coisa de morto não ficava em casa. Até fotos dela ele rasgou e jogou no curral. Eu não sabia que uma foto importante dela havia restado. Mas vocês saberão que foto é essa no decorrer aqui da história. Hércules, meu irmão, viu tudo calado, os olhos arregalados, sem entender porque a memória da mulher que mais amou estava sendo apagada daquele jeito. Foi nessa época que o meu irmão começou a fugir. No início, ele só desaparecia por algumas horas. Voltava sujo, de barro, de terra, com folhas caídas de árvores no cabelo, grama no cabelo, às vezes com o pé sangrando. Aliás, isso era comum de acontecer com ele, porque ele vivia descalço e muitas vezes puxando aquelas carroças, então era normal o pé dele sangrar. Ninguém sabia para onde ele ia. Eu e minhas irmãs perguntávamos e ele só dizia: eu fui falar com ela, eu fui conversar com a mamãe.
Mais tarde descobrimos que ele andava até a cova da nossa mãe. Ele ia a pé até o cemitério que ficava no vilarejo e ficava ali deitado no chão e conversando baixinho. Era o único lugar onde ele encontrava paz. Mas Valdevino não deixava isso durar. Um dia, ao ver o menino voltando todo sujo de terra, sorridente, por ter encontrado uma borboleta azul, Valdevino perdeu o controle. Tá pensando o quê, moleque? Tá pensando que é bicho? Besta eu sei que tu és. Mas bicho, vagando por aí feito arma penada, você vai aprender a não fugir de novo. E aí ele pegou um pedaço de mangueira e começou a bater no Hércules. E bateu tanto que o meu irmão caiu no chão encolhido, cobrindo a cabeça com os braços. Mas dessa vez algo mudou. Meu irmão não chorou. Meu pai batia e o meu irmão não chorava. A raiva, a dor, o cansaço, tudo transbordou de uma vez só. Hércules então se levantou, alto, com o rosto vermelho, os olhos brilhando. Para! Ele gritou. Para! Ele disse com uma voz pesada. Para! Valdevino se assustou. Como é que é? Para! Gritou ainda mais forte o meu irmão. Foi a primeira vez que ele se impôs e impôs-se com a própria voz. Tremeu por dentro, mas não recuou. E quando Valdevino levantou o braço de novo, Hércules segurou o braço dele no ar. Ele era muito forte, meu irmão era muito forte. Segurou o braço do pai, segurou firme. O braço do pai chegou a tremer. Por alguns segundos, ficaram ali, um de frente para o outro. A besta que sempre dominou e o menino que só conheceu o silêncio. Valdevino ficou sem graça nesse dia. Se sentiu vencido. Ainda cuspiu no chão, largou a mangueira, deu as costas e entrou em casa. Mas sabe, esse dia foi muito marcante, porque foi a partir desse dia que ele nunca mais bateu em Hércules. Depois disso começaram as tentativas de castigo psicológico. Trancava o meu irmão naquele mísero galpão por vários dias, deixava ele ali sem comer, sem luz, chegou a colocar corrente, inclusive, no portão daquele galpão, como se ele fosse um animal perigoso. Mas o que Valdevino não sabia era que, do lado de fora, a gente estava se mexendo. Sim, eu já falei tantas vezes, eu já reclamei de mim tantas vezes aqui nessa história, que a gente acabava assistindo a tudo de uma maneira pacífica. Mas desta vez não, a gente estava se mexendo. A Doroteia, a minha irmã mais velha, arranjou um namorado chamado Janderson. Janderson vinha ser filho de um padeiro. Ele era um bom moço, corajoso, que logo percebeu que algo estava errado naquela casa. Com o tempo, ele ganhou a nossa confiança e começamos a contar tudo para ele. Foi ele que começou a ter umas ideias de levar uma denúncia até as autoridades. A gente nunca tinha escutado falar daquilo, de promotoria, de promotor, mas o Janderson já tinha escutado falar. A gente nunca tinha ouvido falar de juizado de menores, de conselho tutelar, mas ele já tinha escutado falar e ele começou a colocar na nossa cabeça que aquele era o caminho a ser seguido. Então, o Janderson, ele começou a levar essas denúncias. Mas o Valdevino, o meu pai, era esperto. Ele, quando notava a presença de Valdevino, ele disfarçava, ele limpava o menino, ou colocava para dentro de casa,
e, por incrível que pareça, nada era feito contra o garoto. Pelo menos naqueles dias, não. Enquanto isso, o Hércules ficava mais introspectivo. Ele desenhava cada vez mais. Meu irmão foi ficando bom naquela coisa dos desenhos. O que antes eram garranchos foi se aprimorando. Ele começou a fazer árvores bem feitas, casas bem feitas. De vez em quando ele fazia uma mulher sorrindo. Aquela mulher ele dizia que era a mamãe. Só não escrevia mamãe porque ele não sabia escrever. E às vezes ele mesmo se desenhava e colocava uma espécie de asas nele. Ele dizia que ele queria voar. Foi num desses dias que eu, Soraya, encontrei um dos desenhos mais doloridos da minha vida. Era ainda um esboço. Não era o desenho definitivo. Não era o desenho final. Mas era um menino puxando uma carroça. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, que desenho era aquele profundamente tocante. Um menino puxando uma carroça. Era o esboço, tá? Não era ainda o definitivo. E atrás, sentado como um rei, ele construiu a imagem de um homem. E ele explicou: é o Vardevino, é o pai. E o Vardevino, conforme falava o meu irmão, o pai, estava com um chicote na mão. O céu ao fundo, para assustar, era vermelho. E no canto da folha, o que parecia ser uma fogueira grande e escura, com os olhos dentro daquela fogueira. Tem um olho na fogueira, meu irmão? Tem. Alguém está vendo tudo. Eu mostrei aquele ainda esboço de desenho para as minhas irmãs. A gente sabia, Hércules não era mais o mesmo. Ele estava colocando para fora, através dos desenhos, o que ele sentia. E foi aí que nós decidimos o que Janderson já tinha colocado na nossa cabeça. Sim, o namorado, o filho do padeiro, o namorado da Doroteia. Era preciso fugir dali. Era necessário fugir dali. Mas como? Nós tínhamos um plano. Janderson, ele tinha um tio que não morava assim tão longe dali, mas morava numa fazenda um tanto ou quanto distante. O nome desse tio do Janderson era Sr. Elias. Ele era um senhor bom, viúvo, vivia sozinho numa fazendinha, e o tio Elias aceitava receber o meu irmão. Era para ser por uns tempos, até a gente resolver tudo com a justiça. Só que fugir de Valdevino, fugir do meu pai, era arriscar a própria vida. Então nós marcamos tudo por uma madrugada de uma sexta-feira. O que ia ajudar é o seguinte: o Janderson, ele trabalhava com uma perua naquele ano, uma perua Kombi. Era uma perua daquelas bem antigas. Se não me engano, o ano daquela perua era 59. Me lembro que era uma perua azul. E com aquela perua ele entregava os pães. Então, às 3 horas da manhã, enquanto o Valdevino dormia roncando alto, tudo combinado. Ele veio com uma perua, ele não veio até perto de casa para não acordar em hipótese alguma Valdevino. Nós tiramos o Hércules, estava combinado, acordamos o Hércules, pedimos silêncio para ele. Ele estava tremendo, coitadinho, com medo, mas ele sorria. Sorria porque ele carregava numa sacola, a única que ele queria levar, um desenho que ele tinha feito da mamãe. E o esboço daquele desenho do menino puxando a carroça. Mas quando nós estávamos já na beirinha da porteira, porque ele deixou assim a perua do lado de fora. Quando a gente já estava na beirinha da porteira, nós sentimos
que uma pessoa indesejada demais para aquele momento se fazia presente. Era ele, o Valdevino, o pai. Ele parado no escuro, atrás de uma paneira, e ele estava com uma espingarda nas mãos. Eu sabia que vocês iam tentar fazer isso, eu sabia. A Doroteia gritou, a Marcelina, minha irmã, caiu de joelhos, e eu fiquei paralisada. Hércules, de cabeça baixa, coitadinho, ele tremia. O que acham que estão fazendo, hein? Vão fugir? Estão querendo fugir de mim? Vai fugir de quem colocou vocês no mundo? Mas aí, Hércules, o meu irmão, levantou os olhos. E o que vimos naquele instante foi o olhar de um homem, sabe? Meu irmão já estava com 17 anos, não era mais um menino, era o olhar de um homem. E aí o Hércules gritou para o meu pai: "Você não é o meu pai, você não é o meu pai." Aquela frase cortou o ar como um raio. Valdevino tremeu, levantou a espingarda, parecia que estava pronto para apertar o gatilho, dar um tiro. Mas Janderson, que estava escondido, surgiu com um pedaço de pau e acertou Valdevino bem no ombro. Foi uma pancada forte, a arma caiu. O velho Valdevino urrava, mas não conseguiu mais reagir. Caiu onde estava. Acho que ficou desacordado por alguns instantes. Foi Deus que ajudou. Nós corremos. Entramos então naquela perua Kombi, que ainda cheirava a pão fresco. Hércules estava livre. Na estrada, ele olhava pela janela, o rosto cortando o vento, lágrimas de esperança. Pela primeira vez sussurrou: "Mamãe, mamãe, eu tô indo voar. Mamãe, eu tô indo voar." Só que antes de irmos para o sítio do senhor Elias, tínhamos aquela obrigação. Primeiro passar no lugarejo, no vilarejo, na cidadezinha e fazer a entrega dos pães. Janderson estava com sacos de pães, uns sacos brancos de farinha, todos separados. Em cada endereço que ele parava, eu comecei a ajudar. Eu descia agarrada a um saco de pão daquele e fazia a entrega. Entrega feita, os pães entregues. Ainda sobrou uma meia dúzia de pãezinhos que nós dividimos e comemos ali entre nós. Foi quando seguimos para o sítio do senhor Elias. Ainda tinha ali pelo menos 1 hora de estrada, numa estradinha de chão, ruim, cheia de buraco, uma estradinha que ia cortando os morros e matas cerradas. Quando a perua Kombi parou, o dia já estava claro, a grama estava úmida do sereno daquela noite, o ar tinha cheiro de terra molhada e no alto da porteira de madeira se lia escrito com letras tortas: Fazenda Sossego de Deus. Olha, não podia haver nome mais sugestivo que aquele. Fazenda Sossego de Deus. Era disso que nós estávamos precisando. Eu li para o meu irmão que não conseguia ler. Eu falei para ele o nome da fazenda. Ele entendeu, ele sorriu. Seu Elias nos recebeu, ainda um homem miúdo, de barba branca, mas com um sorriso gentil. Olhou para o Hércules com atenção, sem pena, sem medo, como se já o conhecesse de algum lugar. Rapaz, então você é o rapaz corajoso.
O meu irmão, na sua inocência, fez com a cabeça que sim. Eu sou corajoso e eu sou forte, viu? Viu, o senhor Elias? Eu sou forte. Seja bem-vindo, rapazinho. Aqui, meu filho, aqui você não puxa carroça, não. Aqui você vai plantar os seus sonhos. Hércules sorriu tímido. Foi a primeira vez que o vi abraçar alguém como se fosse da nossa família. Ele abraçou aquele senhor e eu pude ver naquele abraço que havia felicidade, alegria, amor. Os primeiros dias foram de silêncio. Seu Elias, com sabedoria, não forçava uma barra, não forçava nada. Só mostrava a fazendinha, ensinava como cuidar da horta, como alimentar os cabritos, as ovelhas, os porcos e como ouvir os cantos dos galos, como se fosse música. E ele tinha também uma grande criação de a galinha da Angola, que parece que canta: tô fraco, tô fraco, tô fraco. O que fazia o que fazia o Hércules rir? Ele ria do tô fraco das galinhas da Angola e dizia ao contrário: pois eu tô forte, eu tô forte. Hércules ali, pouco a pouco, floresceu. Ele gostava dos animais. Ele passava horas conversando com um burro velho chamado Zoinho. Ajudava com alegria, ria alto enquanto colhia ovos e aprendeu a fazer pão com farinha de milho. Tudo parecia novo, brilhante e leve. Mas à noite os pesadelos voltavam. Ele gritava, ele suava, ele chamava pela mamãe. Às vezes ele se encolhia num canto e desenhava a carroça, o chicote, o rosto do pai. Era como se o passado ainda apertasse o seu peito com mãos frias. De vez em quando, ele retomava aquele esboço daquele desenho, sabe? O menino puxando a carroça. E na medida em que ele evoluía, a gente ia percebendo que aquele desenho ia ficando melhor. Cada vez ele melhorava uma coisinha. E foi numa dessas noites que seu Elias entrou no quarto com um caderno velho. Rapazinho. Era assim que ele gostava de chamar o meu irmão, de rapazinho. Rapazinho, eu também tive monstros, meus filhos, muitos monstros. Mas o que me salvou... Aí o Hércules olhou para ele curioso, querendo saber. O que me salvou foi escrever. Hércules respondeu com sinceridade: mas, seu Elias, eu não sei escrever, não. Peraí, não sabe ainda. Mas até o dia que você aprender, eu vou escrevendo por você. E desde então, começaram os dois a registrarem ali juntos as memórias dele. Cada trauma virava palavra, cada lágrima virava frase. Era como esvaziar o coração para encher de vida nova. Hércules falava e seu Elias anotava no caderno. E ao final das anotações dizia: tudo isso um dia será um documento. E um dia você vai aprender a ler e poderá ler tudo que está escrito aqui. Ou quem sabe, alguém pegue todos esses escritos e faça o livro do Hércules. Já pensou, Hércules? Ter um livro com a sua história? Mas enquanto tudo isso acontecia ali no sítio do seu Elias, e vocês observaram que eu tinha medo de voltar para casa, e as minhas outras duas irmãs também ficaram. Bom, enquanto tudo isso acontecia ali no sossego de Deus, a fazenda de seu Elias, denúncia era feita por Janderson, com o apoio do dono da padaria onde o seu pai trabalhava, e ganhou força. Essas denúncias ganharam força pelo seguinte:
O dono da padaria era tio do prefeito do município. O padre não era mais o padre Zezinho. O padre Zezinho havia falecido de velho. Agora era um padre alemão, ainda novo, chamado Otto. E ele também ficou indignado com tudo que soube. Até o promotor que vinha de fora foi comunicado. E o meu pai Valdevino, adivinha, acabou sendo interrogado. Tentou negar, mas não tinha para onde correr. Nós fomos chamadas, nós as filhas fomos chamadas, então eu, Soraya, falei tudo, olhei nos olhos do promotor e contei cada surrada, cada fome, cada choro do meu irmão, cada judiação que meu pai havia feito com ele. E até me lembrei do desenho que meu irmão ainda estava no esboço, mas melhorando a cada dia. Um menino puxando a carroça. Falei que até isso havia acontecido. Meu pai respondeu a tudo com o chamado processo em liberdade, mas não podia mais sair na rua porque ele ouvia xingos, insultos e ameaças. Sozinho, amargo, abandonado por todos, meu pai virou uma sombra do que era. Mas ainda assim, não se arrependeu. Passaram-se uns 2 meses. Hércules agora já sorria com mais naturalidade, voltava a desenhar o que amava, a mamãe, os animais, as árvores. Ele até se arriscou a pintar um retrato de mim e das minhas irmãs juntas, com ele no meio, todos de mãos dadas. Era um recomeço para ele. Um dia, seu Elias apareceu com um presente para ele. Uma camisa xadrez bonita, nova, e um envelope. Nesse envelope estava uma matrícula. Ei, rapazinho, disse o senhor Elias, acho que chegou a hora de você estudar. Meu irmão olhou assim com os olhos arregalados, sem entender que aquilo fosse possível. Ele sabia das suas limitações, ele tinha síndrome de Down, como vocês sabem. Então aquilo, estudar significava ir para uma escola, e para ele parecia impossível. Era uma coisa irreal. Que nada. Seu Elias, numa escola ali da região da fazenda, uma escola rural, descobriu que aquela professora em especial aceitava alunos com necessidades especiais. Dona Dulce, um doce de pessoa. Ainda faltavam 2 meses para o meu irmão completar 18 anos. A professora tinha uns 60 anos, Dona Dulce. Ela, além de ser professora, era uma musicista, tocava piano. Ela encantava seus alunos tocando aquelas músicas lindas, inclusive as músicas clássicas. E o mais encantado dos alunos era o meu irmão. A professora Dulce, ela era tão dedicada no que fazia. Olha o trabalho que teve essa santa mulher. Ela colocou sobre as teclas do piano as letrinhas do alfabeto. Ela escreveu letrinhas miudinhas e colava assim com uma espécie de durex. E quando a Dona Dulce juntava as notas, ela formava as palavras. E foi o jeito que ela encontrou de furar o bloqueio que havia na mente do Hércules. E eu não acreditei quando ele chegou em casa, mostrando que ele já sabia escrever amor, mamãe, e sabia até escrever o nome dele, Hércules. É com H, ele dizia todo orgulhoso. O meu nome é com H. E eu fiquei orgulhosa de saber que o meu irmão sabia que agora existia uma letra chamada H. Mas o seu forte era com a caixa de lápis de cor,
Na primeira aula, ele chegou com um lápis de cor e o seu caderno de memórias. A professora Dona Dulce chorou ao ver os desenhos feitos pelo meu irmão. Disse que ali havia talento de verdade. E mais, passou a incentivá-lo a ilustrar histórias de outras crianças. Ele não sabia ainda escrever, mas os outros já estavam adiantados, faziam as redações. Aí ela lia para ele as redações ou pedia para o amiguinho ler a redação e ele fazia um desenho que correspondesse àquela redação. Foi assim que pela primeira vez Hércules, ele assinou o nome dele numa folha. Todo orgulhoso, Hércules Santos Rocha. Seu nome completo, orgulhoso, forte como nunca. Mas o que a gente não esperava era que Valdevino não tinha desistido. Não, Valdevino não desistia nunca. Pouco tempo depois, recebemos uma notificação que ele queria o menino de volta, a guarda do filho de volta. Disse que ele era o pai e que o filho tinha sido raptado, que era só um menino doente e que precisava de uma casa. Foi um baque para todos nós. Eu chorei, a Doroteia quase quebrou a porta de tanto bater nela, a Marcelina quis ir para a delegacia, mas o Janderson, o namorado de Doroteia, que aliás havia proposto já casamento para ela, queria se casar com ela, foi o Janderson quem teve a ideia. Nós vamos virar esse processo do avesso. E com a ajuda de um advogado popular, entramos com a guarda definitiva para o senhor Elias. Apresentamos todos os registros, provas, tudo que a gente tinha, testemunha dos vizinhos. Bem, naquele tempo, a gente não podia fotografar, filmar muito menos. Eu estou falando daquele comecinho ainda dos anos 60. Sem contar as oitivas realizadas na frente do senhor promotor de justiça que já tinham acontecido. Uma nova audiência foi marcada. Hércules teria que comparecer dessa vez. Então, na frente do juiz Valdevino, vocês observam, né, que eu evito falar pai. Na frente do juiz Valdevino, apareceu com um terno surrado, tentando parecer digno, mas seus olhos eram os mesmos de sempre, frios, arrogantes e venenosos. O juiz ouviu, depois olhou para Hércules e perguntou: Hércules, me responda, rapaz. Você quer voltar para a casa de seu pai, senhor Valdevino? Hércules simplesmente se levantou, puxou do bolso. Lembra aquela camisa xadrez que o seu Elias tinha dado para ele? Ele estava usando a camisa xadrez. Puxou do bolso da camisa xadrez um papel dobrado. Era um desenho. Era a casa do senhor Elias, com flores na frente, o céu azul, onde estava escrito Fazenda Sossego de Deus. Ele tinha colocado com a letra dele. O juiz, ao ler aquilo, ainda escutou do Hércules o seguinte: aqui é a minha casa. O juiz sorriu, olhou para Valdevino e declarou: guarda indeferida. Hércules permanece com a nova família. Processo encerrado. Valdevino quis gritar, espernear, quis xingar, mas o juiz fez uma ameaça que ele poderia sair dali preso. Aí ele colocou o rabinho entre as pernas, mas praticamente saiu expulso daquela sala. E nós abraçamos o Hércules com tanta força que o mundo pareceu parar por um instante. Mais uma vez, nós tínhamos vencido. Tínhamos sim vencido. Mas o que vem depois da vitória? A vida,
Depois da audiência, parecia que o mundo tinha parado de girar só para que Hércules respirasse em paz. Ele voltava da escola com o rosto suado, os cabelos desgrenhados e aquele sorriso aberto de quem estava descobrindo a vida de novo pela primeira vez em verdade. Ah, novidade! Ele já lia devagar, mas com orgulho. Sim, ele lia mais ou menos assim. Amor, amor, amor. Alegria, alegria. Que alegria ver o meu irmão, ainda com muita dificuldade, mas aprendendo a ler, a escrever pequenos bilhetes carinhosos. E um deles ele colou na porta do quarto. Aqui mora Hércules feliz. Seu Elias comprou tintas novas. Juntos criaram ali um cantinho de arte no galpão dos fundos na fazenda. Lá, Hércules passava as horas pintando rostos, mãos entrelaçadas, árvores com os corações pendurados, cavalos livres correndo pelos campos. Um dia ele pintou um menino quebrando uma carroça com um machado. A arte era o seu grito mais bonito de liberdade. O tempo correu. O tempo passou. Praticamente mais um ano. Eu e minhas irmãs víamos o brilho nos olhos dele como um prêmio por cada lágrima engolida no passado. Marcelina já ia visitá-lo todos os sábados. Doroteia casou. A Doroteia casou com o Janderson. A Doroteia vinha com muita alegria ali na casa visitar o irmão e a mim, eu continuava por lá. Eu estava sempre lá. Mas foi numa tarde de outono, com o céu cor de laranja e o cheiro de lenha no ar, que a ferida voltou a sangrar. Estávamos tomando café na varanda quando uma charrete velha subiu a estradinha da fazenda Sossego de Deus, do Sr. Elias. Eu reconheci à distância a égua que puxava a charrete. E reconheci principalmente quem estava nas rédeas ou com as rédeas nas mãos. Era ele. Era Valdevino. Ele desceu da charrete devagar, mais magro, abatido, olhos fundos. Usava uma camisa manchada, um chapéu surrado. Não havia arrogância, mas também não havia humildade. Havia algo pior: culpa travestida de saudade. Ao descer da charrete, ele tirou o chapéu e, batendo assim o chapéu na altura do joelho, aí ele já quis ficar arrogante, disse com a sua voz: "Eu vim ver o meu filho", disse encarando o Sr. Elias. E seu Elias respondeu: "Ele não é mais seu filho, não, meu senhor." Foi a resposta seca, dura, como uma pedra lançada. Eu corri e fiquei ao lado do Hércules, que tremia só de ouvir a voz do pai. Ele tinha aquele trauma, né? Aquele trauma, aquele medo. Mas, para a surpresa de todos, ele não correu. Hércules não correu, e nem chorou, e nem gritou. Ele apenas olhou assim na direção do pai e perguntou também com voz seca: "O que você quer?" Perguntou com uma voz autoritária também. Valdevino suspirou. Os olhos marejaram, mas ele não soube usá-los. Enfiou a mão no bolso e tirou um retrato preto e branco.
Era ele mais novo, com Hércules ainda nenê, nos braços de Juventina. Era o trio. Valdevino, Dona Juventina, nossa mãe, segurando o Hércules no colo. Essa é a foto da qual eu falei que restara. Lembra que ele queimou tudo depois da morte da mamãe? Menos essa foto. Eu não sabia, disse ele. Eu não sabia, disse ele, tentando, na verdade, falar. Eu não sabia o que fazer com um filho assim. Assim como? Retrucou o Hércules, num tom que eu jamais imaginei que saísse da boca dele. Um filho diferente. O silêncio caiu como tempestade. E Hércules respondeu: eu não sou diferente, eu sou forte, eu sou bom. Você que é fraco, pai. Hércules o chamou de pai em voz alta, mas foi como um soco. Não havia amor no tom, havia um espelho. Valdevino abaixou a cabeça e depois disse a frase que quase fez todo mundo cair das pernas. Eu vim para pedir perdão. Perdão? Repetiu Hércules. Perdoar você de quê? Parecia uma pergunta muito simples de Hércules aquela. Mas era uma pergunta muito difícil de ser respondida. E tanto é verdade que meu pai nem conseguiu responder essa pergunta. O velho não respondeu, mas deixou aquela foto, a foto preto e branca, na mureta da varanda. Foi quando eu falei: você escolheu isso. Retruquei tomando a frente. Escolheu quando nos bateu, quando acorrentou o seu próprio filho, quando fez da vida dele um fardo. Meu pai Valdevino assentiu, mas desta vez sem palavras. Deu as costas, subiu novamente na charrete, balançou o reio no ar e gritou o nome da égua. Nega! Nega! Toca! Toca! Toca, nega! E foi-se embora. Nos dias seguintes, Hércules ficou diferente, ficou mais quieto, mais pensativo. Desenhava sombras, casas vazias, homens com os olhos apagados. Na horta, arrancava mato como se arrancasse lembranças ruins do chão. Pois é, até que uma noite foi até seu Elias e perguntou: seu Elias, é errado querer que um pai desapareça? O velho Elias colocou a mão no ombro dele. Não é errado sentir, meu filho. Errado é se afogar no que se sente. Eu não consigo perdoar. Talvez porque ele seja mesmo imperdoável. Então por que ele veio aqui, seu Elias? Porque o remorso é um fantasma. E fantasmas também batem a porta quando sentem arrependimento. Hércules ficou surpreso com essa atitude do pai. Aquele homem tão mau, grosseiro, violento, que nunca havia conversado com ele, agora chega pedindo perdão. Algo pareceu mudar dentro do Hércules. Diante de seu problema, ele não conseguia entender tal atitude de seu pai. Mas no fundo, Hércules sentiu uma grande felicidade. Ele conseguiu perceber algo diferente estava acontecendo com o pai com relação a ele. E isso deixou o meu irmão muito mais animado, sabe? Aquela coisa do meu pai ter ido pedir perdão, embora ele não tivesse conseguido perdoar da primeira vez, tinha feito bem pro coração do Hércules. Alguma coisa havia mudado. Mas vamos ver o que foi. Na escola, a professora Dulce, que era a principal, mas ela havia trazido também algumas auxiliares. Portanto, as professoras notaram Hércules já não era mais só um aluno esforçado. Não,
Ele era alguém que tinha algo a ensinar. Alguém que, mesmo com dificuldade, tinha o dom de encantar. A professora Dulce era, antes de tudo, uma artista e reconheceu também em Hércules talentos artísticos, também um dom para desenhos. No início, eu até não dava muito valor aos desenhos dele, porque não eram perfeitos. Eram traços, assim, diferentes, mas a dona Dulce explicou que era ali que estava o valor, por serem diferentes e originais. Aquilo era uma manifestação do que Hércules sentia. Então, ela, por conta própria, levou alguns dos seus desenhos para que uma amiga curadora que morava na capital analisasse. E explicou quem fazia aquilo, que era um menino excepcional, um menino que havia recém-completado 18 anos, embora a cabeça ainda fosse de uma criança por volta dos 10, 11 anos de idade. E a mulher ficou emocionada com o que viu, com os traços fortes e, ao mesmo tempo, traços doces do menino. Disse que havia algo profundo naquela obra, naqueles desenhos, como se cada pincelada carregasse a voz de um coração silenciado. Foi dali que nasceu um convite, uma pequena exposição coletiva sobre inclusão e separação. Alguns alunos com deficiências diferentes, de escolas que foram selecionadas, e Hércules era um deles. Haveria aquela exposição. Aconteceria dentro de 3 meses e meio, mais ou menos por aí. E eu não acreditei quando o meu irmão foi convidado para ser um daqueles alunos. Ele deveria participar da tal da exposição. Quando ele foi informado pela professora Dulce, a reação dele foi a mais natural possível. Professora, eu não sei o que é exposição. Ele falou tímido quando Dona Dulce contou para ele a novidade. Exposição, Hércules, é mostrar sua alma, meu querido. E a sua tem muita coisa bela para ser mostrada. A sua alma tem muito o que dizer. Seu Elias também se empolgou. O menino ia participar de uma exposição. Seu Elias ajudou a comprar uma camisa, não era mais a xadrez, uma camisa nova, sapatos engraxados e até um perfume daqueles que ele chamava de cheiro de gente importante. Eu me lembro quando ele chegou com a caixa de perfume e seu vidro era também muito imponente, bonito. Chamava-se Cologne Imperial. E de acordo com o seu Elias, era um perfume antigo que fora usado no passado por importantes brasileiros. E eu não sei nem se era verdade, mas que até a família real, os Orleans e Bragança, Dom Pedro II, chegou a usar o tal perfume. Caramba! Será que era para tudo isso mesmo? Muito bem, a viagem aconteceria há uns 90 e poucos dias. E no dia iríamos todos. Ah, que maravilha! Eu, a Doroteia, a Marcelina, as 3 irmãs. E lógico também o seu Elias. A Doroteia já estava casada. Casada e grávida, diga-se de passagem. Mas ela iria também. Ela estava chegando ao 5º mês já de gravidez. O Janderson, o marido dela, não podia ir. Ele teria que trabalhar. Ele ainda trabalhava entregando os pães da padaria. Mas iríamos às 3. Iríamos pegar 2 ônibus e enfrentar 8 horas de estrada. Sim, era a nossa primeira vez numa capital. E não era qualquer capital, não. Era uma capital muito importante. Aquela que até bem pouco tempo havia sido também a capital federativa do Brasil. A capital federal do Brasil. Sim, eu estou falando da cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Iríamos ver o mar pela primeira vez. E tudo era uma grande expectativa.
Começamos a preparar a viagem e, com a ajuda da professora Dulce, começamos a escolher os desenhos e algumas pinturas que deveriam ser enquadradas para que Hércules levasse para tal da exposição. Dona Dulce escolheu, ela entendia de arte, e não eu e nem as minhas irmãs, tanto que por nós teríamos levado outros desenhos. Mas ela preferiu apanhar justamente aqueles mais fortes, sabe? Até os mais assustadores. Ao todo, uns 8 desenhos seriam emoldurados, e dissemos ao Hércules que eles seriam vendidos. Ele ria. O Hércules ria como a perguntar: vão pagar por isso? Será que tem alguém que compra? Vão pagar por isso? Eu vou ganhar dinheiro com isso? Para ele, era tudo engraçado. Mas faltando 61 dias para a viagem, aquilo aconteceu. Era uma tarde quente de novembro. Seu Elias estava na varanda costurando um arreio, quando a velha charrete puxada pela nega parou diante da porteira. Quando aquele homem desceu, meu pai era um homem alto, de rosto marcado pelo tempo. Só que dessa vez ele desceu da charrete com muita dificuldade, puxando uma mala de couro, como quem tinha vindo para ficar. Seu Elias, que já estava com um problema avançado de catarata nas vistas e via tudo com embaçamento, até demorou um pouco para reconhecer. Mas assim mesmo seu Elias se levantou devagar, como quem já sentia o cheiro da lembrança. "Boa tarde", disse o homem. "Eu vim ver o Hércules." A voz do homem era seca, a garganta grossa, os olhos duros. Hércules veio à porta e, quando viu o homem, parou como se o tempo tivesse congelado. Foi a Doroteia, minha irmã, que sussurrou primeiro: "É ele." "Quem?" "O pai, o Valdevino." Ele parecia menor. Por um curto período de tempo, ele havia envelhecido mais do que o normal. Meu pai estava mais frágil, mas o olhar era o mesmo, gelado, controlador, como quem ainda achava que o mundo tinha que se curvar aos seus pés. Hércules ficou calmo por longos segundos e fez aquela pergunta que ele tinha feito da primeira vez que o pai tinha ido: "O que o senhor quer?" A voz dele era firme, surpreendente até para nós. Seu Valdevino pigarreou e disse de novo aquela frase que ele tinha dito da primeira vez: "Eu vim pedir perdão." Houve um silêncio. Tanto silêncio que se podia ouvir as cigarras. "Perdão?" repetiu Hércules. "Por quê?" Valdevino olhou em volta, tentava parecer humilde, mas a arrogância escorria pelas palavras. "Simples, porque da vez passada que eu vim aqui, você não me perdoou, meu filho. Sabe, meu filho, eu errei. Eu errei muito. Eu fui duro. Eu fui muito duro, sim. Mas era outro tempo. Eu não sabia lidar com essas coisas." "Com que coisas?" cortou o Hércules. Valdevino baixou os olhos pela primeira vez sem resposta. Naquela noite, nós fizemos uma reunião familiar. Valdevino pediu para ficar ali uns dias, porque ele não tinha mais ninguém. Ele estava completamente sozinho, doente, diabetes avançada e uma ferida na perna que não fechava, não cicatrizava. Disse que ele precisava de ajuda. Doroteia foi contra. A Marcelina não queria nem olhar para a cara dele. Mas Hércules, depois de muito pensar, disse apenas:
Ele pode ficar, seu Elias. Quer dizer, se o senhor deixa, ele pode ficar. Mas aquele é só mais um. Ele vai me chamar também pelo meu nome, Hércules. E assim, contra todo o instinto, aquele homem que tanto machucou, dormiu sob o mesmo teto da sua vítima. Os dias foram estranhos. O Valdevino no início evitava conversar. Às vezes ele tentava puxar assunto, mas não sabia como. Não era afeto, era culpa, um peso que pela primeira vez ele sentia. Uma tarde, Hércules levou o pai até o ateliê improvisado no galpão. Mostrou então para o Valdevino os quadros, um por um. Contou que estávamos de viagem marcada para a capital. Iríamos para o Rio de Janeiro. Que ele iria participar de uma exposição. Meu pai chegou a duvidar e olhou na minha direção em busca de uma confirmação. E eu não apenas assenti com a cabeça, como falei, vamos todos juntos. Hércules está importante agora. Aprendeu a ler, escrever e virou artista, né, Hércules? Ele, orgulhoso, deu uma risada, como a endossar as minhas palavras. Meu pai estava pasmo mesmo. Mas ele ficaria muito mais pasmo. Eu diria que ele chegou a ficar atônito quando Hércules mostrou para ele aquele quadro. Até eu mesma me surpreendi. Eu não tinha visto o quadro depois de pronto. Vocês lembram do desenho? Eu já falei dele aqui algumas vezes. Era um esboço no início. E aí meu irmão foi melhorando e virou um quadro. Quando chegou o quadro da carroça, aquele mesmo, aquele em que aparecia um menino forte, puxando o veículo como se for um animal. Nessa hora, Valdevino, meu pai, desabou. Chorou feito uma criança. E o meu irmão ficou ainda segurando o quadro, mostrando para ele. E eu fui percebendo no olhar do Hércules uma piedade do próprio pai. O meu pai, depois de ter secado lágrimas com as costas das mãos, disse: eu sou um monstro, eu sou um monstro. Eu não acredito que eu fiz isso com você. Eu não acredito que eu fiz isso com você, meu filho. Você me perdoa? Você me perdoa, mas eu mesmo não consigo me perdoar. Falou meu pai, chorando entre soluços. Foi, respondeu Hércules, quer dizer, concordando que ele tinha sido um monstro. Foi, mas a gente sempre pode mudar. O Senhor escolhe. Aos poucos, eu percebi que a partir daquele instante, o velho foi mudando. O velho Valdevino foi mudando. Não, ele não se transformou num santo e nem poderia. Ainda reclamava, ainda tinha orgulho, mas ele começou a ajudar com pequenas tarefas, elogiava os quadros do filho. E certa noite, uma semana depois dele ter chegado ali, ele anunciou: gente, amanhã eu vou me embora. Eu tenho muita coisa para cuidar lá na fazenda. Meu milho está em fase de colher e sozinho eu não terei forças para fazer isso. Mas eu combinei com os vizinhos e eles vão me ajudar em troca da metade da colheita. Então eu vou me embora amanhã. Mas eu quero desejar para vocês uma boa viagem. Boa sorte, meu filho. Lá nessa exposição que você vai fazer. E coisa, hein? Rio de Janeiro eu nunca fui, eu não conheço. Mas eu desejo que vocês aproveitem bastante a viagem. Foi quando meu pai tirou o chapéu e coçou a cabeça. Se percebia que ele ainda queria falar mais alguma coisa importante. Eu percebi, seu Elias percebeu, minhas irmãs perceberam. Imagine
Se Hércules, sensível como ela, não iria perceber. Foi então que o Hércules falou com Valdevino. Pai, tá triste? Não, meu filho. Na verdade, o pai está com vergonha. Nós nos olhamos uma para as outras. O senhor Elias ficou em silêncio. E ele continuou. Eu queria falar uma coisa que há muito tempo está aqui dentro e me rasgando por dentro. Eu dei o seu nome de Hércules. Sabe por quê? Porque eu achava que você ia ser forte, invencível. Um homem que ninguém botasse no chão. Igual aquele do livro, que eu achava até que era da Bíblia. Quando meu pai falou assim, Hércules franziu a testa. E fui eu quem falei, Bíblia, pai? Minha filha, meu filho, eu era ignorante. Eu cresci sem escola. Ler, aprendi, mas eu nunca li um livro. Sem livro, sem rádio bom, sem nada. Eu ouvia o povo falar de Hércules e eu achava que fosse um santo, um profeta, alguma coisa assim como Sansão, mas não era não. Faz o quê? Um mês atrás, eu fui na cidade e comprei um livro e li. E o que tinha no livro, pai? Perguntou o Hércules para o meu pai. Tinha o C, meu filho. Tinha o C escrito ali, escondido dentro de cada página. E então ali, sentado naquela varanda, meu pai começou a contar para ele, para o Hércules, a história verdadeira de Hércules. Então, filho, eu li lá no livro que ele era um herói da mitologia grega, filho de Zeus, o rei dos deuses. Só que esse Zeus, ele teve o Hércules com uma mulher humana mesmo. Como o Hércules era filho de um deus com uma humana, ele era considerado não um deus, mas um semideus. E ele era forte, Hércules era forte, muito forte, fazia coisas que nenhum homem fazia. Pra você ter uma ideia, ele matou o leão, matou o monstro de 7 cabeças, carregou o mundo nas costas, enfrentou o inferno. Mas sabe o que ninguém conta, meu filho? Aí o Hércules olhou atento pro pai. Nós, as meninas, nos aproximamos mais e ficamos ligadas também. Seu Elias se agachou perto do banco sem dizer nada. O que ninguém conta, meu filho, é que Hércules sofreu muito. Ele foi rejeitado, matou gente que amava por culpa de uma maldição, que chorou. Hércules se arrependeu, que viveu pedindo perdão e que mesmo depois disso tudo, ele seguiu lutando, não com a força do braço só, mas com a força de dentro. Hércules, o meu irmão, baixou assim a cabeça e fez uma afirmação muito sábia. Igual eu, pai? Na hora meu pai se engasgou. E igualzinho você, meu filho. Porque a sua força, filho, não está no braço só. Está no sorriso, está na paciência, está no abraço que você me dá quando eu nem mereço. Está na alegria que você espalha por onde passa. Está nos desenhos que você faz. Está nisso tudo, meu filho. Eu achava que você tinha que ser igual ao Hércules do livro, mas a verdade é que o Hércules do livro é que devia ser igual a você. A gente não suportou quando ouviu isso. Nós choramos. Elias apertou os olhos e eu comecei também a chorar. Escutei quando meu pai, que estava chorando, também falou. Me perdoa, filho. Me perdoa por eu não ter entendido, por eu ter tido vergonha, por eu ter achado que você era pouco, quando na verdade você é muito, muito mesmo, e muito mais do que eu.
mais do que tudo que eu já imaginei. Você é meu herói. Hércules. Ele abraçou meu pai com força. Eu notei que ele tremia, como quem tivesse entendido tudo. E vi quando ele sussurrou no ouvido do meu pai. Eu não sei se eu entendi direito, mas eu acho que sim. Foi: pai, eu gosto de você. Ou: pai, eu te amo. Eu me lembro, e aí eu vi que ele falou: pai, eu sou forte sim, porque eu tenho você. Foi a primeira vez que eu vi o meu pai chorar, sabe? Assim, sem vergonha, na frente de todas nós, suas filhas, na frente de um desconhecido para ele, que era o senhor Elias. Ali naquela varanda, cercado de amor e de verdade, foi que eu conheci o verdadeiro significado de ser forte. E sabe o que é mais bonito, Paulinho? É que naquele momento, o Hércules da mitologia grega se curvava diante do Hércules do sertão. Foi aquela uma noite diferente, foi mesmo. E pela primeira vez em toda a minha vida, eu vi o meu pai ser gente. Foi quando eu descobri que meu pai tinha sentimento. Sim, algum sentimento. Aquela noite passou e o dia seguinte chegou. E não sei se algum dia eu vou esquecer aquela manhã. Tudo parecia calmo, igualzinho às outras tantas vezes que meu pai botava a nega, a égua preta de crina farpada, na charrete para voltar para casa. Ele tinha passado a noite com a gente, lá na fazenda do senhor Elias, a fazenda Sossego de Deus, e tinha dormido pouco, muito por conta da ferida da perna que não fechava e do diabetes que já andava tomando conta de tudo nele. Mas naquela manhã o céu era baixo e cinza. Não era chuva, era silêncio mesmo. Aquele silêncio de quando alguma coisa vai acontecer e o coração da gente já sabe, mas a cabeça ainda está distraída com o café coado e o cheiro da farinha fresca. Eu vi então papai e meu irmão saírem juntos, assim, para frente da casa da fazenda. Vi Hércules sorrindo com os olhos, ajudando o papai a preparar a charrete, com os varais prendendo direitinho o arreio da nega. Papai, mesmo doente, fazia questão dele mesmo guiar, dirigir aquela charrete. Queria voltar para a fazenda para acompanhar a colheita do milho, que, como ele dizia, não espera homem nem céu. Filho, obrigado por ter me perdoado, viu? Ele ainda disse, tocando de leve o ombro de Hércules. Meu irmão só assentiu assim com a cabeça, com aquele sorriso que ele tem desde pequeno, aquele que parece uma bênção de tão doce. Ele não fala muito, mas quando fala, parece que o mundo para escutar. Foi a última vez que eu vi o meu pai de pé. Poucos minutos depois que ele havia saído da fazenda, ouvimos um grito que vinha lá do rio, um grito agudo e desesperado. Socorro! Socorro! Me acudem, gente! Me acudem! Saímos todos correndo, o senhor Elias à frente, mesmo com suas pernas já gastas pelo tempo. A ponte ficava a poucos metros da sede, e quando nós chegamos, o cenário parecia ter saído de um filme muito triste. A charrete estava virada, um lado direito submerso na água rasa do rio. A roda direita devia ter escapado do madeiramento velho da ponte. Nega, a égua, tinha caído por cima da charrete e com a perna quebrada, ela gemia como gemem os cavalos, as éguas, num lamento que cortava o peito.
Embaixo dela, preso entre as ripas da madeira e os varais torcidos, estava o meu pai. A cabeça dele fora d'água, graças a Deus, mas o corpo imóvel. Meu Deus do céu! Eu só repetia isso paralisada. Alguém ajuda, ele está preso. Elias tremia ao meu lado com os olhos marejados. Minhas irmãs choravam. A Doroteia, a mais velha, grávida de 5 meses, caiu de joelhos. Foi quando o meu irmão, foi quando o Hércules, ele desceu até o leito do rio sem dizer nada e com os olhos brilhando e uma força descomunal que eu não sei explicar. Era como se naquele instante o sangue do semideus que inspirou seu nome tivesse despertado dentro dele. Ele nem parecia mais o rapaz de 18 anos que muitos desprezaram, que o próprio pai rejeitou. Ele agora era grande, ele era imenso. Com um facão velho que estava à beira da cerca, ele começou a cortar os varais que prendiam a nega à charrete. A égua ainda gemia, mas até ela, sendo um animal, parecia compreender a dor daquele momento. E o meu irmão dizia: calma, nega, calma, já vai passar. Ele terminou de soltar o animal, e aí, diante dos nossos olhos, ele fez o que parecia ser impossível. Com os pés dentro d'água, o corpo inteiro tremendo de esforço, ele puxou a nega pela cabeçada, um passo depois o outro. A água respingava para todo lado, ele arfava, suado, e nunca parou, quando ele conseguiu levar a égua até a margem do rio. Aí ele caiu de joelhos ao lado dela, respirando fundo, ofegante mesmo. Mas não parou por aí, voltou para dentro da água, e mesmo com o pai gritando de dor, porque papai estava com as 2 pernas quebradas, os quadris fraturados e um braço também fraturado. Hércules se abaixou e, com cuidado de quem mexe em cristal, o puxou para fora dos escombros da charrete. Foi ali que eu chorei de soluçar. Ele levou o nosso pai para a margem também, deitou o papai na grama, se ajoelhou ao lado dele. Meu pai mal conseguia abrir os olhos. O sangue escorria pelas calças e pelo canto da boca. Mesmo assim, meu pai sorriu. Meu filho, disse com a voz fraquinha, eu não me enganei quando te dei esse nome. Hércules, você é forte, como Hércules da lenda. Só que você não é lenda, você é verdade. Você é meu herói. E então ele olhou em volta como se fosse se despir do mundo. Boa sorte na exposição. Você é especial, meu filho. Você é meu orgulho. E aí meu pai fechou os olhos e nunca mais os abriu. Foi quando ouvimos o estampido seco de um tiro só. Eu e minhas irmãs nos viramos assustada. E lá na beira do mato, o senhor Elias segurava um revólver com as mãos trêmulas e os olhos cheios d'água. Não dava mais para ela, meninas, disse apontando para a égua, a nega, que jazia caída com a pata torta. Ali naquela beira de rio, teve gente chorando pelo meu pai, teve gente chorando pela égua. Eu mesma chorei pelos dois. E o meu irmão ficou sentado ao lado do corpo do nosso pai, segurando a mão dele por longos minutos. O rosto sereno, a camisa molhada. Ele não disse nada, só olhava para frente como se conversasse com os céus. Mais tarde, quando voltamos para casa com o corpo, ele se trancou no quarto
e disse que não queria mais ir à exposição na capital. Disse que era melhor ficar e cuidar da fazenda, dos bichos e de nós. Mas a gente não podia deixar isso acontecer, em hipótese alguma. E então, o que aconteceu? Você vai tomar conhecimento no 3º capítulo dessa história.